Nós vamos ler Salmos. Quem achou 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31? Todos acharam? O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Pula aí para João, o quarto dos evangelhos. Amém? João, capítulo de número 1. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos abordar a palavra. Como eu disse, esses versículos do 31 até o 33, tanto o escudo como o caminho, ou as duas palavras caminho no início e no final, como o rochedo e a própria palavra, todas elas nos dá a entender que é o próprio Cristo. E no capítulo de número 1, versículo 26 de Gênesis, a triunidade estava lá e Jesus estava no começo. E ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há alguns estudiosos, alguns cientistas, astrólogos, historiadores, alguns teólogos liberais, exegetas, algumas pessoas que acham que o país foi criado através de uma bomba, uma explosão cósmica, onde eles detectam como um Big Bang, e aí o mundo se formou. Impossível, porque se tivesse uma explosão cósmica, o mundo não seria perfeito como ele é. Tem uma janela aberta de alguns historiadores, não posso afirmar que quando Deus expulsou Satanás e seus anjos do céu, uma terça parte, eles desceram, e aí sim houve um encontro de Lúcifer com a terra, e ela ficou sem forma e vazia, como diz a palavra, que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí, do início 1, ele vai dizer: façamos e façamos. E começou a criar pó ou terra seca, mar e mares, árvores, animais, florestas, e começou a criar o mundo. E Jesus estava com Deus. E quando João escreve essa narrativa, que os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinópticos, ou seja, eles tiveram a mesma visão daquilo que eles escreveram acerca de Jesus. Já tinham se passado 20 anos, isso aconteceu no final do primeiro século, quando João escreve. Todos os discípulos ou apóstolos já estavam mortos quando ele escreve esta carta. Por quê? Ele escreveu esta carta, esse livro de João, debatendo com os gnósticos, que não acreditavam na existência de Deus carne e Deus Espírito, ao saber de Jesus. Então, abre aspas, a palavra do nosso saudoso João, que morreu de morte natural, de velhice, ele começa a combater os gnósticos e começa a mostrar que Jesus, ele era co-igual, co-eterno e co-substancial com Deus. Ou seja, tudo que Deus criou, Jesus estava. Então ele escreve, e no início ele diz assim: no princípio, versículo 1 do capítulo 1,
Era, não foi, ou seja, está no pretérito imperfeito. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Yohanan, ou João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdadeira vieram por Jesus Cristo, e é a verdadeira que vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, e eu vou aumentar entre os homens. Então, quando João ele escreve essa carta, ou esse evangelho, ou essa epístola, ele traz o entendimento de que Jesus era Deus. Custou e durou um tempo para João entender isso, Vinícius, porque João, assim como os outros 12 apóstolos, por que o senhor está falando 12, pastor? Porque além de Judas Iscariotes, que se suicidou após entregar Jesus, houve um outro discípulo que se pôs no lugar de Judas, chamado Matias. Todos eles tiveram, exceto Matias, mas todos os outros tiveram uma vivência com Cristo. Matias, ele não viveu com Cristo. Eu falo acerca de discípulo, mas ele, Rogério, creio eu que se ele já existia naquela época, ele acompanhava entre as beiradas os feitos de Jesus, e no seu entendimento ele sabia de quem os apóstolos Messias narravam depois da ressurreição e ascensão de Cristo. E o que João queria ali era provar aos gnósticos, os gnosticistas, que eles estavam completamente errados, e há ainda uma resistência nos dias de hoje, nego, de nós crermos que Cristo era o próprio Deus. Algumas religiões que creem até na palavra, creem na lei de Moisés, mas não creem que Jesus foi o Messias enviado por Deus, anunciado por Isaías há 700 anos antes, para que nos trouxesse a salvação por meio da graça, um favor que não era merecido, não é, e não será de maneira nenhuma, porque a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado, conforme os relatos de Gênesis, quando Deus ele ali colocou uma objeção em relação ao jardim do Éden. E quando eu digo que a mulher ela é mais curiosa e mais atenciosa, e a mulher tem mais visão do que o homem,
Porque no tempo em que Adão ficou só e ali dando nome aos animais, em momento algum bateu curiosidade no teu coração e nenhum dos animais ou espírito chegou até ele para que o incitasse a comer daquele fruto qual era proibido pelo próprio Deus. Mas a mulher, na variação do dia, a serpente chega e induz com que ela coma daquele fruto, e abriu-se os olhos para a maldade, para o pecado e todas as coisas que todos nós conhecemos. O mundo era para ser totalmente diferente, mas assim aprove a Deus acontecer a desobediência dos homens para que isso acontecesse. E quando nós falamos que Deus fez várias tentativas para que nós não morrêssemos num pecado e que não trouxéssemos desgosto aos seus olhos, Deus destrói tudo de novo no tempo de Noé e reconstrói-se uma nova nação, um novo povo. Só que o povo, depois da reconstrução de seres humanos, ou recriação, melhor dizendo, o povo, Paula, ele se corrompe outra vez. O povo que Deus chamava do teu povo, que Deus alimentava com a palavra de um espírito verdadeiro, diferente de outras nações que surgiram, o povo sai de dentro da terra do Egito, sabendo-se que Deus era Deus em todo o tempo com eles. Teve um momento dentro do Egito, do qual o espírito da morte iria levar todos os primogênitos daquela cidade, Marcela. Todos os primogênitos, todas as crianças que estavam dentro do Egito iriam morrer. Os hebreus, os judeus, estavam dentro daquela cidade. E aí é onde inicia-se a primeira Páscoa, que a nossa Páscoa hoje é Jesus. Quando ele derrama o teu sangue ali na cruz, ao saber no dia de Páscoa ele ressuscita. Mas no tempo ali no Egito, quando o espírito da morte vinha e iria levar todas as crianças que tivesse dentro daquela casa no Egito, e os hebreus habitavam no Egito, não iria Deus poupar os filhos dos hebreus, mas por muito pedir e por muito Deus ter misericórdia de nós, ele mandou que todos os hebreus pegassem um animal e matassem, e no zambar da porta ou nas aduelas passassem com o sangue daquele cordeiro. Então o espírito da morte, quando vinha, ele passava por cima daquela casa e não matava aquelas crianças, aonde surgiu a Páscoa, que em inglês significa passover, ou passar por cima. Então quando Jesus, ele, depois de muita insistência de Deus, e Deus trazendo no coração do homem, como até nos dias de hoje, o entendimento da tua palavra a respeito de como nós temos que viver, e nós teimosamente, tendenciosos ao pecado, escapamos por vezes de fazer a vontade de Deus e caímos na ira de Deus, e Deus faz uma última tentativa, e a crucial, e depois dela não tem mais nenhuma. Ele dá o teu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus vem, dá-se na cruz, um tempo de Páscoa, ele é a nossa Páscoa, e ele depois morre, depois de 20 anos, no final do primeiro século, depois de todos os apóstolos terem morrido, assassinados, 20 anos já tinha circulado Marcos, Mateus e Lucas, e o povo lendo seus pergaminhos. João começa a ter uma crise de identidade espiritual, porque os gnósticos estavam conseguindo fazer a cabeça das pessoas que Cristo não era Deus. Então ele, com esta carta, ele vai afirmar a existência de Deus carne, Deus homem, mas Deus Espírito, Deus Santo, Deus reto, Deus vivo e fiel. Então, quando a palavra ela se revela na vida do homem em forma de luz, é para que cada um de nós, como estamos aqui, como a missionária neste instante leu nos Salmos, luz para os nossos pés é a tua
palavra. E que palavra é essa a não ser o Cristo? Ou seja, se você parar para analisar, toda a Bíblia ela está escrita em Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas Jesus, ele nasceu depois do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento ele veio baseado de leis, 613 leis mosaicas. E Jesus, com 12 anos, dentro dos cenáculos, disputavam com doutores da lei, os quais ficaram pasmos, porque Jesus sabia tudo o que eles questionavam e ainda sabia mais, porque ele era a própria palavra, ele era a própria lei, ele era o ressurreto, nosso Redentor, aquele que veio. E que pasmem, mas ele está olhando de lá de cima por cada um de nós, não é para cada um de nós, olhando por cada um de nós, porque a ideia que se dá à teologia é que todas as vezes que o diabo se levanta contra nossas vidas, ele se levanta como se estivesse em um tribunal secular e diz: Satanás, está aqui a Páscoa, está aqui a palavra, está aqui a luz, está aqui a vida. Aquele que deu a vida por essas almas estão errados, mas não são mais criaturas, porque agora eles são os meus filhos. Então, em cima do tema que nós estamos abordando, em cima do tema que nós estamos trabalhando, dos nossos propósitos, de você crer. Se não crer, não pegue não. Porque eu vou levar para o monte, como nós fazemos oração lá, pedimos a Deus de todo o nosso coração e de entendimento, sabendo que sobre nossas vidas recaem retaliações, mas nós não temos medo disso, porque foi para isso que nós fomos chamados. Então, se você pegar e escrever assim, eu vou botar, mas não acredito muito não, rasgue o papel, devolva o envelope e não participe. Porque se você escrever e disser assim: Senhor, o que eu estou colocando aqui, nem minha mãe, nem meu marido, nem minha esposa, nem meus amigos, nem meu pastor, ninguém sabe, só o Senhor. E se o Senhor é Deus, o Senhor vai se revelar através da palavra, do escudo, do rochedo, do caminho, porque o Senhor é o Deus que era e não foi, pretérito imperfeito. O Senhor nunca deixará de existir, porque o Senhor é eterno. Então, se o Senhor verdadeiramente está neste negócio, eu quero algo que eu tinha 20 anos e já me disseram dezenas de vezes, centenas de vezes, que é algo impossível, improvável de acontecer. Mas como me apresentar o Senhor como a palavra, sobre o Senhor está a palavra liberada para minha promessa. Eu vou escrever e eu vou receber o meu milagre. Então, aí com a Bíblia aberta, amo pregar assim, em cima do tema. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Jesus é o nosso único Senhor. Não existe outro Deus fora desse. Não existe outro santo fora desse. Não existe uma ressurreição a não ser essa. Não existe uma palavra verdadeira a não ser essa. Olha o que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verbo é esse? Quando ele chega no Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Quando ele fala nossa, dá a intenção que são três, né, Renata? Em um. Mas só que eu fiz um estudo abrangente sobre isso. Quando ele fala nossa, ele não está se referindo a ele, ao Filho e ao Espírito Santo, não. Ele está se referindo a ele como triúnico, aos anjos, aos serafins e querubins. Façamos o homem.
em espírito, a nossa imagem espiritual, conforme nossa semelhança. Alguém aqui pode ver a semelhança de Deus como espírito? Então é esse Deus em que nós servimos, que nós cremos, que nós não vemos, mas sentirmos, que Deus já fez aqui. Eu sei que na vida de todos, eu não vou abrir exceção, mas na vida de todos que têm consciência aqui, já viram sinais de Deus, se não na sua vida, na vida de alguma pessoa, para testificar que a palavra que eu estou falando, ela é uma palavra viva. Jesus. Então no primeiro versículo ele já está dizendo: olha, Ele era o Verbo, Ele é o nosso Deus, Ele era Deus, e Ele estava com Deus no princípio. Antes que o mundo fosse criado, Ele já era Deus. Não temem contra isso. Qual homem dentre os homens que nós conhecemos, que morreu e depois de 3 dias, ficou ainda conosco durante 40 dias, pregoando, falando das boas novas, e depois nós, com os nossos olhos nus, vimos Ele subir em glória, e ainda 2 anjos que ficaram e nos disseram: por que estão olhando? Aquele que subiu um dia há de voltar. Ele é o nosso Criador. Tudo que está aqui sobre nós foi pela vontade de Deus. Temos a noção, a ciência, a consciência de que fomos feitos através da coabitação de nossos pais, ou de nosso pai com nossa mãe. Mas no versículo 3 ele vai ser o nosso Criador. Diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, inclusive nós. A Bíblia vai dizer que Ele fez, Rogério, tudo através do haja, tudo através que vai haver, que vai acontecer, que eu estou criando através da minha palavra. Mas quando chega no homem, Ele faz como se fôssemos um boneco de barro. E isso não é algo anormal, porque Ele fez nós do pó da terra, porque iremos, ou estamos, ou iríamos, no caso de Adão, vivermos sobre a terra. Havia ia ter que ter uma concordância entre nós e aquilo em que nós estamos andando. E o interessante é que quando nós morremos, nós voltamos para o pó da terra, carnalmente falando. Mas o Espírito da semelhança de Deus, ele vai regressar. Então nós somos criaturas de Deus, mas no entanto somos agora. Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão. Filhos de Deus, porque Ele nos fez filhos através da tua graça, da tua misericórdia, da tua morte de cruz e da tua ressurreição. No versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 1, Jesus é a nossa luz, a qual nos guiará para a vida eterna, a qual foi proferida por João. E diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Que luminosidade é essa? Não é uma luz artificial como essa, não é o clarão do sol, nem o resplendor da lua, nem o brilho das estrelas. A luz que Ele está nos falando é a palavra de Deus.
para conserto, um endireitamento da nossa vida promíscua, pecaminosa, para passarmos de um estado de homem carne para homens, falo gêneros e mulher, espirituais, crendo que agora não somos mais só criatura, como está no versículo 3, mas como está inserido do versículo 4 até o 9, testemunhado por João, que João Batista, ele mesmo já anunciara: está aqui eu que vos batizo com água, mas também o reino de Deus já está na terra, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então nós somos hoje filhos de um Deus vivo, o qual se colocou para que nós, com nossa consciência sóbrio, entendermos que nós temos que andar em continuidade com tudo que a luz, ela nos, louvado seja Deus, relatou, que é viver em verdade de vida, que é viver em sobriedade de vida, que é viver em santidade de vida, que é viver em pacificação, que é viver em harmonia, que é viver em amar o seu irmão, como está no segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Antes diz que ama teu Deus sobre todas as coisas, mas ame esse que está do teu lado, que talvez você não compreenda a natureza dele, talvez tem hora que ele lhe tira pelos avessos, talvez tem hora que ela lhe tira do sério, ele te tira do sério, mas eu quero te dizer que assim como você, ele também ou ela também é filha e filho de Deus. Então nós temos que crer que a nossa vida hoje, ela não depende mais de nós. Não existe mais sobre nós uma palavra chamada livre-arbítrio, o direito de fazer o que quiser. Não, somos limitados pelo sangue do Cordeiro, domesticado pela tua palavra, que em forma de luz nos tirou da escuridão das trevas, do pecado, para nos trazer umas boas novas. Quais são? Viver com Cristo é vida, viver com Cristo é luz, viver com Cristo é alegria, viver com Cristo é harmonia, viver com Cristo é santificação. Então, no versículo de número 10 até o 13, crê no nome do Redentor, nos tornará filhos da promessa. É o que estamos buscando hoje, as nossas promessas. A salvação é nossa. Vamos buscar atrás do nosso bem terreno, secular, quem sabe um carro, uma casa, uma realização de casamento, quem sabe uma mudança de comportamento dele ou dela, uma liberação de perdão, uma união de irmãos, que nos tornemos em unidades com Cristo. Ou seja, louvado seja Deus, crer no nome do Redentor nos torna filhos da promessa. Olha o que diz o versículo 10 até o 13. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nada que nasce de Deus é ruim. Nada que nasce de Deus perece. Nada que nasce de Deus murcha. Nada que nasce de Deus morre. Eu falo do nascimento espiritual. Nada que nasce de Deus vai ter um final ruim, mas vai ter um final diferente. Estou falando de nascimento e não criação, pelo amor de Deus, não confunda. Eu estou dizendo nada que nasce de Deus,
fomos criados por Deus, mas nascidos em Cristo, pela sua ressurreição. É como nós confessamos aqui perante os homens e os anjos, que nós queremos receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e queremos anular toda e qualquer investida do diabo. Então nós nascemos de Deus, criatura dele, mas agora deixamos de ser criatura para nascer, ou seja, uma promessa de uma nova história. Olha para o irmão que está ao outro lado, diga: Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Diga: Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Diga: Deus está escrevendo uma nova história. Estão dizendo que não, estão dizendo que não vai dar certo, estão tentando te burlar, penetrar no teu consciente, destruir o teu ministério, mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor seu Deus. Lá mandou. Versículos 14 a 16. A carne se manifestou em glória para nos dar graça, professado por homem para a glória de Deus. E diz assim, 14 a 16: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, dona Zil. Nosso momento aqui, Andressa, perdão, é passageiro, como eu estava te falando de tarde. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar, porque é eterno. O nosso Cristo, o nosso Redentor ressurreto, o nosso leão da tribo de Judá, o príncipe da paz. E quando você sabe, Rodolfo, se alinha a Ele, o diabo ele vai tentar, vai lançar flechas, vai lançar espada, vai lançar tiros, palavras ofensivas. Ele vai tentar te destruir, mas como está em 2 Samuel escrito, além da palavra do caminho da rocha tem o escudo. Ele é o teu protetor. Ele é aquele que anula palavras de maldição contra a sua vida. Ele é aquele que no momento de, instabilidade, que você fica, meu Deus, por que isso está acontecendo? Ele entra com você no buraco, no abismo. Ele entra com você na fornalha de fogo. Ele faz o mar se abrir. Ele anda por cima do mar. Ele te chama para que ande com Ele. Ele te tira da mão do opressor. Ele te tira da mão do inimigo. E Ele te faz povo seu. Creia tão somente, não olha para os lados, porque quando o salmista ele escreve Salmo 121, o caminho era angustiante, o caminho era ensolarado, era perigoso. Ele começa a olhar com medo de animais, com medo de canibais, Messias que havia naquela época. Ele disse: eu olho para os montes, e se porventura alguém me atacar, de onde me virá o meu socorro? Aí imagina-se ele lembrando que quando Deus tirava o povo do Egito, de dia uma cortina de nuvem guiava aquele povo, e de noite uma cortina de fogo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para finalizar, Ele transformou a lei em graça, pelo amor de Cristo,
por cada um de nós. Vou repetir de novo. Ele transformou a lei em graça. Por Cristo, ou através de Cristo, por cada um de nós. Porque não há lei sobre sua vida se Jesus estiver contigo. E ele deixa lá uma passagem esclarecedora, quando ele está com as mãos, segundo a Bíblia, escrevendo no chão. Segundo algum historiador, disse que quando ele estava escrevendo ali no chão, ele estava escrevendo o nome de cada um daqueles sacerdotes, daqueles homens que estavam ali, querendo julgar aquela mulher. E quando ele termina de escrever o nome dos que estão na linha de frente, pegamos essa mulher em ato de adultério, segundo a lei de Moisés, é para apedrejá-la até a morte. E você, o que é que você diz? Que se julga ser filho de Deus. Quem de vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Óbvio que havia liderança ali, que estavam na linha de frente com a pedra. Supostamente, quando eles começaram a lançar as pedras no chão, as Marias vão com as outras, olharam para eles, sendo eles da lei, lançaram a pedra no chão. Eu também não vou meter pedra nela. O outro também não vou meter pedra nela. O outro também não vou meter pedra nela. Porque estava ali quem era maior do que a lei. Então ele está aqui como meu Criador, como teu Criador. Ele está aqui como nosso Redentor, mas também ele está aqui como nosso Pai, aquele que veio para nos trazer vitória. Então só há um meio de nós conquistarmos promessas, vitórias, sonhos realizados, é crendo que Cristo, como João relatara, é o próprio Deus. Interessante que ele diz assim, só para, sabe, sei lá, confundir, mas tirar um pouco. Aquele povo diz: tudo o que você pedir em meu nome, ele vos dará. Por quê? Porque já estava na mão dele. Ninguém vai lhe prometer algo se tem uma pessoa, ou se supostamente tivesse uma pessoa maior do que você hierarquicamente. Se ele estava dizendo que ia dar, é porque vinha da sua própria mão. Ou seja, tudo que você me pedir, eu te dou. Peça em meu nome, Yeshua, para você ver que eu não te dou, se eu não te dou. Então começa a acreditar que Jesus, ele está nesse lugar e ele pode mudar a história da sua vida. Não olha para os acontecimentos gerais não, senão nós nos associamos às misérias, às mazelas desse mundo, as coisas que acontecem que só dá desejo de desistir, sabe? Só dá desejo de a gente chutar o balde, jogar a toalha e dizer: para quê? Tem um motivo especial, Jesus. Ele, por Ele. Então, em nome de Jesus, acredite ou acreditem que o próprio Deus, Ele se fez carne, Ele se permitiu ser assassinado, crucificado, e mostrou àqueles homens que não têm cadeados, correntes, não têm soldados, reinos, não tem cova, não tem o espírito da morte que pode prendê-lo, porque tudo foi feito pela tua mão, e o Criador de qualquer coisa, Ele sabe como dominar toda a sua criação. Então quem é a morte para anular a história do Criador? Imagina ele dizer: morte, eu sei por onde é que você vem, mas eu sei por onde é que eu saio das suas garras. Morte, você não está vendo quem é que está aqui não? Sou eu, morte, Yeshua, o Iavé, Adonai, Rafá, sou eu, o Deus de si. Imagina o espírito da morte se afastar dele imediatamente. Perdão, meu Senhor, e
ele se levanta daquele sepulcro e quando encontra aquelas mulheres, diz: vai e diz aos discípulos e a Pedro que daqui a pouco eu estarei com eles. E ele está dizendo nesta noite: vai, pastor, e diz àquela igreja que daqui a pouco eu estarei abrindo portas. Fica de pé em nome de Jesus.